Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Intensiflix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. E o nosso vídeo de hoje é sobre avaliação de fluido-responsividade através da variação respiratória do diâmetro da veia cava inferior. Para quem não me conhece, eu sou a Clarice Costa, sou médica intensivista titulada pela AMIB, apaixonada por medicina intensiva e com várias outras titulações, como vocês podem ver no vídeo. É importante frisar que não é o objetivo do nosso canal ditar normas nem condutas para a prática profissional. Eu não tenho um conflito de interesse e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Antes, é importante a gente falar sobre a avaliação ultrassonográfica da veia cava inferior. Então, nós utilizamos, basicamente, ou o probe curvilinear de baixa frequência, o mesmo utilizado para realizar ultrassonografia abdominal, ou o probe vetorial de baixa frequência, que é o mesmo utilizado para a realização do ecocardiograma. Basicamente, utilizamos duas janelas para visualização da cava. Uma é a subcostal, que é a mais usada, e também a da linha é axilar mediana direita. Aqui nessa figura é a janela subcostal, aqui o probe curvilinear, e é importante frisar que o ponto de referência ele deve ser dirigido cranialmente e deslocado levemente para a direita, em torno de 1 a 2 centímetros, em relação à linha mediana do paciente, sempre mantendo a visualização do átrio direito e do eixo longitudinal da cava. A gente pode avaliar a cava tanto pelo modo bidimensional como pelo modo M. É importante frisar que tem vários fatores que influenciam no exame. Tem os fatores relacionados ao paciente e tem os fatores relacionados ao próprio operador, ou seja, um exame operador dependente, e outros fatores também relacionados à complacência da cava, pressão extramural, transmissão tóraco-abdominal, da pressão intratorácica, né? Se o paciente tem alguma condição clínica que prejudique também, como por exemplo laparotomia, obesidade, às vezes o posicionamento do paciente. Então é um exame que depende de vários fatores para que fique bem feito e confiável. Então, vamos agora entrar na variação respiratória do diâmetro da cava. Primeiro, em respiração espontânea. Então, lembrando das interações coração-pulmão, na respiração espontânea, durante a inspiração, a pressão pleural cai, caindo consequentemente a pressão do átrio direito, favorecendo o retorno venoso, aumentando a pré-carga do ventrículo direito. Então, durante a inspiração, o diâmetro da cava em respiração espontânea é menor do que na expiração. Então, usamos como índice dinâmico para avaliação de fluido-responsividade o índice de colapsabilidade, que é o diâmetro da cava em expiração menos o diâmetro da cava em inspiração, dividido pelo diâmetro da cava em expiração, vezes 100. Como índice dinâmico para avaliação de fluido-responsividade, os resultados dos trabalhos publicados não mostram uma boa sensibilidade e especificidade. Aqui, por exemplo, eu trouxe o resultado de uma meta-análise que foi publicada em 2018, em que ele avaliou alguns trabalhos de paciente em respiração espontânea, tendo o índice de colapsabilidade como um índice dinâmico para avaliação de fluido-responsividade. E aqui mostrando uma sensibilidade de 56% e uma especificidade de 78%. Obviamente que esses resultados dependem do trabalho analisado e todos os fatores que eu citei para vocês em relação à realização do exame e aos fatores relacionados ao paciente. Mas a avaliação da cava é importante. Primeiro, ela faz parte da ecocardiografia, né? Então, é um exame importante. Outra coisa também é que você pode usar o diâmetro da cava associado ao índice de colapsabilidade e correlacionar com a PVC do paciente. Então, isso é uma das tabelas publicadas, em que ele coloca, por exemplo, se você tem um índice da cava baixo, por exemplo, menor do que 1,5, ou de 1,5 a 2,5, com índice de colapsabilidade maior do que 50%, esse paciente tem uma PVC baixa. Além do que a própria visualização da cava, né, e a variação respiratória, dá uma impressão para a gente se o paciente está hipervolêmico ou hipovolêmico. Então, obviamente, se você pega uma cava reduzida de diâmetro, com uma colapsabilidade aumentada, o julgamento inicial é de um paciente hipovolêmico.
Da mesma forma, se você pega uma cava distendida, com uma veia hepática distendida, sem colapsabilidade praticamente, ou com índice de colapsabilidade reduzido, você vai pensar em hipervolemia ou em algum fator obstrutivo ao retorno venoso, como, por exemplo, tamponamento pericárdico, ou mesmo uma embolia pulmonar, ou até uma disfunção de VD em que haja um aumento do volume sistólico final do VD, reduzindo, então, o retorno venoso e represando mais sangue ali na cava inferior. Aqui também tem uma tabela, essa daqui é um report da American Society of Echocardiography, que também foi endossado pela Sociedade Canadense de Ecocardiografia. Aqui ele mostrando o diâmetro da cava e também o índice de colapsabilidade, e aqui ele pedia para o paciente, aqui ele coloca uma inspiração profunda. Então, isso pode aumentar a sensibilidade do seu exame, se obviamente as condições do paciente permitirem, e ele puder colaborar fazendo uma inspiração profunda, obviamente que a sensibilidade do exame vai melhorar. E aí ele correlacionando o diâmetro da cava junto com o índice de colapsabilidade em relação à PVC do paciente. Agora vamos falar do paciente em ventilação mecânica. Em ventilação mecânica, os resultados publicados na literatura como índice dinâmico são melhores do que em respiração espontânea. Então, aqui se usa o índice de distensibilidade. E aí acontece em ventilação mecânica com pressão positiva exatamente o contrário. Então, durante a inspiração, a pressão pleural é maior, e isso leva ao aumento da pressão do átrio direito, com consequentemente redução do retorno venoso e redução da pré-carga do ventrículo direito. Então, durante a inspiração, no paciente em ventilação mecânica, o diâmetro da cava é maior do que na expiração. E aí você pode usar duas fórmulas. Uma é diâmetro máximo menos diâmetro mínimo dividido pela média, e aqui um dos cutoffs utilizados é maior do que 12%, e o índice de distensibilidade também por essa fórmula, que é diâmetro máximo menos diâmetro mínimo, dividido pelo diâmetro mínimo, que um dos cutoffs utilizados é em torno de 18%. Por que eu digo isso? Porque há trabalhos na literatura que usam um cutoff diferente. Então, a depender do trabalho, você pode ter um cutoff de índice de distensibilidade diferente do que eu estou mostrando para vocês, e também um cutoff de volume sistólico ou débito cardíaco utilizado para considerar o paciente fluido responsivo ou não. De qualquer forma, os trabalhos mostram um resultado um pouco melhor como um índice dinâmico para avaliar fluido responsividade. Aqui, aquela mesma meta-análise que eu mostrei no slide anterior, publicado em 2018, em que ele avaliou também alguns trabalhos e que chegou a uma sensibilidade em torno de 75% e uma especificidade em torno de 82%. Então, vantagens do método: não invasivo, de baixo custo, aquisição fácil e reprodutível, não implica um nível de treino elevado para sua aprendizagem, pode ser usado em paciente com arritmia cardíaca. No paciente em ventilação mecânica, é importante que seja modo controlado, que o paciente não esteja assincrônico, nem com esforço respiratório. Por quê? Porque vai variar o diâmetro da cava de acordo com o ciclo respiratório e o paciente vai ter um falso positivo. Então, o paciente precisa estar sincrônico, adaptado à ventilação mecânica, para que o índice seja confiável. Um outro ponto é em relação ao volume corrente. O ideal é que ele tenha 8 ml por quilo do peso ideal ou mais. Por quê? Quanto menor a interação da pressão positiva com o sistema cardiovascular, obviamente que a repercussão em relação à variação do diâmetro da cava também vai ser menor. Então, os trabalhos mostram que o ideal é que o paciente esteja ventilado com pelo menos 8 ml por quilo. Do contrário, pode dar falso negativo. Pressão intraabdominal normal é importante porque o paciente com hipertensão intraabdominal vai ter uma redução do retorno venoso. Outro ponto importante: sem cor pulmonar agudo, sem disfunção grave de VD e sem insuficiência tricúspide grave, porque tudo isso influencia no retorno venoso e, obviamente, na avaliação do diâmetro da cava. Limitações: além do que eu falei anteriormente, complacência pulmonar reduzida, porque a interação
obviamente, da pressão positiva com o sistema cardiovascular vai ser de menor intensidade, volume corrente menor do que 8 ml por quilo, que eu mencionei anteriormente, hipertensão intraabdominal, obesidade, janela acústica ruim, a obesidade principalmente por causa da dificuldade de visualização, muitas vezes, ou seja, uma janela acústica limitada, laparotomia. Então, para concluir, quando nós devemos avaliar fluido responsividade e por que é tão importante? A gente deve avaliar sempre que nós tivermos dúvida se administrar volume vai ser bom para o paciente, se é realmente isso que ele precisa naquele momento. Então, se o paciente tiver sinais de choque circulatório agudo e sinais óbvios de hipovolemia, não precisa avaliar fluido responsividade, dê volume, ele vai se beneficiar. Mas se o paciente tiver sinais de choque circulatório agudo, hipoperfusão, e não tiver sinais óbvios de hipovolemia, avalie fluido responsividade. E é importante você conhecer os índices dinâmicos que nós temos publicados na literatura, saber suas limitações, seus critérios para utilização, o que você tem disponível na sua UTI que você possa usar e que seja adequado para o paciente, para que você não tome uma conduta em cima de uma avaliação errada. Então, se o paciente está em ventilação mecânica, sem incursões respiratórias espontâneas, ou seja, sem interferir na ventilação mecânica e sem arritmia cardíaca, tem várias opções. Então, você pode fazer variação da pressão de pulso, variação do volume sistólico, tidal volume challenge, elevação passiva das pernas, oclusão expiratória final, ou o índice de extensibilidade da veia cava inferior. Mas se o paciente tiver arritmia cardíaca ou incursões respiratórias espontâneas, o ideal é que você faça ou elevação passiva das pernas ou então oclusão expiratória final. Se o paciente tiver SARA ou qualquer outra condição pulmonar que reduza a complacência pulmonar, ou ele esteja sendo ventilado com volume corrente reduzido, o ideal é que você faça ou elevação passiva das pernas, ou oclusão expiratória final, ou faça o Tidal Volume Challenge, ou seja, o paciente está lá ventilado com volume corrente reduzido, você eleva o volume corrente para 8 ml por quilo do peso ideal, aguarda mais ou menos 1 minuto, e aí avalia o que aconteceu com a variação da pressão de pulso, se teve um aumento maior ou igual a 3,5%, ou a variação do volume sistólico teve um aumento maior ou igual a 2,5%, então esse paciente é fluido responsivo. Então nós acabamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigada!